Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Moraes, eu faço medicina na UFCG, em Campina Grande, na Paraíba, atualmente no 6º período. E nesse canal eu trago alguns vídeos de orientações, de dicas, de estratégias de estudo para Enem e vestibulares baseado na minha experiência de aprovação em medicina na Federal. E também compartilho um pouco do processo de estudo e de formação no curso de medicina. Mas hoje, mais um vídeo agora, início de 2025, justamente nesse momento de planejamento, de organização para um novo ano de estudos. E eu já fiz um vídeo aqui no canal há um certo tempo, na época do ano da minha aprovação, mas hoje eu vim atualizar esse vídeo e comentar um pouco com vocês, justamente sobre um tema muito importante nesse início de preparação, para você que está aí se organizando, se planejando, vendo os assuntos, vendo o cronograma, vendo plataforma, vendo o cursinho, enfim, para vocês terem noção de um ponto importante. Esse vídeo é sobretudo para quem tem o objetivo de passar no curso concorrido. Claro que, a depender das condições de cada um, isso muda muito de pessoa para pessoa. Então pode ser que, por exemplo, alguém que seja de ampla concorrência e precise de uma média de 780, de 790 de média geral simples, seja justamente uma evolução muito significativa e uma meta muito distante, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, para outras pessoas, atingir 720, 730, dependendo da qualidade do seu ensino médio, da qualidade de ensino, do tempo de estudo ou mesmo do tempo de afastamento em relação ao Enem e ao ensino médio, também seja uma meta também um pouco distante. Então, de forma geral, eu vou comentar aqui sobre um assunto importante para quem tem o objetivo justamente de se preparar muito bem para o Enem, com o objetivo de atingir quantidade de acertos e médias em cada uma das áreas altamente competitivas. Então esse vídeo é sobretudo para quem quer passar de forma geral em medicina na universidade pública, independente de ser ampla concorrência ou mesmo em cota, justamente porque meio que existe uma proporcionalidade em relação à média geral, em relação à quantidade de acertos. Então, para uma pessoa que é de cota, por exemplo, atingir uma certa média é equivalente a uma pessoa de ampla concorrência que tenta atingir uma média superior ali por volta de 800 pontos, mais de 150 acertos e assim por diante. E até mesmo tem pessoas de cota que atingem médias extremamente competitivas, que seriam até possíveis de ser aprovado na própria ampla concorrência. Mas enfim, o assunto é justamente o que você viu no título e na imagem, que é estude tudo para o Enem. E o que eu quero falar com isso? Basicamente, quando eu digo estudar tudo, é estudar todos os assuntos que estão na matriz, estão na referência do Enem e que podem ser cobrados na prova. Todo mundo sabe que existe um banco de questões, que todo ano a prova ela vem misturada, existe uma seleção das questões, enfim, existe todo um estudo, mas basicamente a gente sabe que existe um padrão e existem conteúdos que sempre estão presentes na prova. Então se você fala que, por exemplo, a prova de matemática, grande parte dela é matemática básica. Muita gente gosta de falar isso. E até antigamente existia aquela questão de, matemática do Enem é só regra de 3, é só matemática básica. Com matemática básica você consegue acertar 30 questões. E a gente sabe que essa história hoje não é tão verdadeira. Do mesmo modo para natureza. Tem muita gente que diz, vou estudar biologia porque a biologia é fácil. E a gente vê que em muitos anos aí, inclusive no meu, eu acertei 39 questões de natureza, fechando física. E das 6 questões que eu errei, se eu não me engano, 5 foram de biologia. Aí você vai me perguntar, será que biologia realmente era a parte mais fácil da prova de natureza ali para mim? Será que o pessoal que estudou menos que eu acertou mais de biologia e errou muitas de física? Então, tenham cuidado com certas opiniões, porque na maioria das vezes, a maioria das informações e dos conteúdos, eles servem para as pessoas que querem acertar quantidades tranquilas para passar em qualquer curso, em qualquer universidade, onde você não precisa obter certas médias. Mas a gente sabe que quando você está diante de um ambiente competitivo, em que você precisa realmente ser diferente, ter um diferencial, estar um pouco acima da concorrência, ou mesmo ali pau a pau para conseguir a vaga do mesmo modo, a gente sabe que essa história não é verdadeira. Então o vídeo é justamente sobre isso. Eu já trouxe aqui uma playlist no canal que é justamente sobre os conteúdos mais recorrentes de cada área. Matemática, natureza, linguagens e humanas. Ou seja, de cada área todo mundo sabe. Por exemplo, linguagens, todo ano vai ter questão de literatura, todo ano vai ter questão de variação linguística, todo ano vai ter questão de interpretação de texto, que nem tem como estudar direito, mas tem como treinar bastante. Figuras de linguagem, funções da linguagem, todo mundo sabe que cai isso. Assim como existem filósofos e sociólogos que sempre caem na prova de humanas, certo? Geografia física sempre cai na parte de geografia, e assim por diante. E ao mesmo tempo, em natureza,
sempre tem ecologia, sempre tem eletrodinâmica, sempre tem ondulatória, enfim, às vezes mais questões, às vezes menos questões. E matemática, todo mundo sabe que 20, 25 questões ali dá para resolver com matemática básica, mas se você quiser mais do que isso, aí você tem que entrar em assuntos que são mais complicados, que são mais aprofundados, certo? E se você quiser realmente ir para acertar 40, 42 de cada área, aí você precisa ter um domínio muito maior do que isso. Então, percebam que, claro, existe padrão e existe recorrência. Eu não posso dizer a vocês aqui que, por exemplo, você deve estudar pouco a parte mais recorrente de matemática do Enem. Não, você tem que dominar e tem que acertar todas as questões. Isso é fato. Mas se você quiser ter um diferencial, aí você não pode ficar só no básico. Você não pode ficar só no que todo mundo acerta. Uma questão muito importante, que todo mundo sabe, é sobre o TRI. Claro, o TRI, ele valoriza de acordo com a coerência em relação a questões fáceis, médias e difíceis. E a gente sabe que, por exemplo, uma questão de divisibilidade, de porcentagem, de razão e proporção, de escala, às vezes todo mundo acerta. Todo mundo que minimamente estudou, todo mundo acerta. Então é uma questão fácil que vai pontuar bem. Já uma questão de probabilidade, análise combinatória, às vezes a porcentagem de acerto é bem mais baixa. Mas, por exemplo, você que quer passar em medicina, que quer acertar mais de 150, que quer acertar mais de 40 em matemática, você vai errar essa questão de probabilidade e de análise combinatória? Então entendo, claro, o TRI, ele valoriza quem tem coerência e quem acerta as mais fáceis e as mais médias, né? Ou seja, aquelas questões mais bem acertadas por todos os estudantes. Mas se você quiser ter um diferencial, você não pode acertar igual a todo mundo, certo? Então, com 30 questões você consegue mais ou menos 780, 800 em matemática, certo? Mas você quer 900. Então você tem que acertar 40. E não é todo mundo que acerta 40. Não é todo mundo que acerta as questões de geometria espacial, de geometria plana, de probabilidade, de análise combinatória, de função logarítmica. Muita gente tem medo de logaritmo, sempre tem uma questão. E muita gente nem lê a questão e pula direto pensando que é uma questão difícil. E às vezes é só você parar um pouco, estudar bem logaritmo, que você vê que a questão não é estudo e outra. O padrão se repete várias vezes. Todo ano cai. E todo ano tem gente pulando com medo de logaritmo. E agora, assim, você que quer passar, você que quer ser diferente, você quer atingir uma média acima da concorrência, você não pode ser esse que pula a questão de logaritmo. Você não pode ser esse que vê a questão de análise combinatória, de combinação, enfim, de arranjo, ou de probabilidade condicional, aquelas questões mais específicas, mais complexas, que tem uma interpretação por trás, aí você vê e pula, aí você está sendo só mais um que está fazendo o Enem. Então, é sobre isso que eu quero falar. Basicamente, assuntos recorrentes têm importância? Claro que sim. Você tem que estudar todos de certeza absoluta. Isso não pode sair da sua preparação. E você tem que dominar todos. Por quê? Porque todo mundo estuda e porque todo mundo tende a acertar essa parte. Mas se você quer ter um diferencial, se você quer atingir uma porcentagem de acertos e ter domínio da prova, você não pode ficar somente no que é mais recorrente. Então tenham cuidado nos cronogramas ou nas revisões que vocês façam ao longo do ano, porque justamente muitas vezes a pessoa estuda, aí quando falta um pouco tempo, não, vou focar só no que mais cai, vou tentar estudar só o que cai no Enem. E aí tá, um exemplo importante é, por exemplo, matrizes. Até um tempo desse, justamente quando eu estava no ensino médio, muita gente falava, matrizes não cai no Enem. Apareceu uma questão, inclusive questão fácil, que era só somar linhas ou colunas. Era coisa de interpretação, mas era uma matriz. Aí pronto, apareceu matriz, o pessoal começou a estudar matriz. Quando foi no outro ano, apareceu de novo. Quando foi no meu ano, apareceu de novo. E eu acho que recentemente agora, 2022 a 2024, apareceu outra questão, seguindo o mesmo padrão, mas está lá o conteúdo. Aí chega uma pessoa e diz, não precisa estudar não, porque não cai, ou não é recorrente, ou só é uma questão de 45. Aí eu te pergunto, você vai perder essa questão? Às vezes é essa questão que muda de 42 para 43 acertos, é essa questão que muda de 900 para 940 pontos, e é essa questão que na média final, quando você divide por 5, faz diferença na aprovação. Então, tenham cuidado nisso. Por exemplo, eu sempre tive insegurança com eletromagnetismo e óptica, dois assuntos de física que eu sempre achei complicados. E assim, tinha dificuldade de estudar e tive dificuldade de base no próprio ensino médio. Nunca aprendi direito, aí eu vim estudar depois, melhor com a prova total no ano em que eu me preparei de fato para o Enem. E mesmo assim eu cheguei na prova inseguro, mas mesmo assim eu consegui gabaritar a prova de física do Enem 2021, acertando 39 de natureza. E com esses 39 eu quase bati 800 de média em natureza. E isso refletiu diretamente na minha média final. Então, e aí, se eu tivesse negligenciado esses assuntos? Se eu não tivesse estudado? Se eu não tivesse tentado, por exemplo,
saber todos os conteúdos de física. Então, assim por diante. Você para pensar. Outra coisa, por exemplo, outro exemplo, botânica. Muita gente, botânica é um assunto, sei lá o quê, não é tão comum, não é tão recorrente. Aí teve um ano aí, que eu me lembro, acho que foi em 2020 ou 2019, que do nada apareceu 4 questões de botânica. Aí todo mundo, meu Deus, o que é isso? Biologia só tem botânica? E aí que tá, o pessoal que não estava dominando botânica, quando chegou na prova e estava esperando ecologia, evolução, os assuntos que sempre caem, se deparou com mais questões de botânica do que o normal. E aí, você vai errar por isso? Claro que, só para finalizar, o que eu quero dizer para vocês é, primeiro, se você quer ser diferente, se você não quer ser só mais um que faz a prova e só mais um que tira as médias que todo mundo tira, você tem que justamente ter um domínio maior e isso envolve tanto qualidade como quantidade. Então, é saber os assuntos mais do que os que só são recorrentes. Então, você não vai se preparar para ir para as 30 das 45. Você vai tentar acertar pelo menos mais de 40. Então, você tem que ter tanto quantidade em relação a ver tudo que cai na prova, como também não adianta ver tudo e ver tudo com má qualidade. Esse é outro ponto importante. Claro que vocês podem dizer, Lucas, mas eu tenho pouco tempo, não vai dar tempo para ver tudo. Claro, nessas situações, os assuntos mais recorrentes são os mais importantes, como eu falei. Você não pode errar isso. Mas eu não posso dizer aqui, por exemplo, que você, veja tudo de física. Aí chega na prova, você viu tudo, mas viu tudo mal feito, as questões que eram difíceis você não dominava e você esqueceu os assuntos porque não revisou. Aí pronto, você tentou ver tudo, mas acabou não vendo nada direito. Então, claro, você tem que ponderar. Mas o que eu quero falar para vocês é isso. Se você quer ter um diferencial, se você quer estar acima da concorrência, você não pode acertar somente o que todo mundo acerta. Tem que acertar isso e mais aqueles conteúdos que muita gente desiste, que muita gente negligencia e que muita gente não vai atrás por medo de não conseguir achar, por medo de demorar muito tempo, por medo de ser muito difícil ou mesmo por achar que não tem capacidade. Então, é essa a mensagem que eu deixo. Estude tudo para o Enem na medida do possível e com a maior qualidade possível, porque aqui o objetivo é justamente estar acima da concorrência. Lembre que você não está concorrendo com os 3, 4 milhões de pessoas que se inscrevem. Você está concorrendo com aqueles 400 alunos ali que querem a mesma vaga que você e que de fato estão estudando. Então você está concorrendo com pessoas que estão querendo a vaga também. Então pessoas que estão estudando e você tem que estudar igual a elas ou até um pouco mais. Então, de forma geral é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva e também deixa aqui um comentário dando a sua opinião sobre essa questão. E é isso. Me sigam lá no Instagram, @med.moraes. E se interessar pelo A Prova Total, lembre que eu tenho o cupom MEDMORAES 10% de desconto.